mais um podcast com negócios diretamente da Web Summit 2024 aqui em Lisboa. Vou repetir, eu estou em Lisboa, gente. Você pensa numa dificuldade que eu estou aqui de trabalhar e gravar podcast. E hoje, no podcast de hoje, eu tenho o prazer de receber o meu amigo Arthur Macedo, da Arandu Biotech, direto do Web Summit 2024. Eu queria que você explicasse, Arthur, primeiro seja bem-vindo em meu nome de Jean de Barros ao nosso podcast, e depois que você tiver mais à vontade aqui eu vou fazer outras perguntas, mas agora eu quero saber o seguinte: Lisboa, Web Summit, o que é Arandu? Eu quero saber um monte de coisa ao mesmo tempo. Começa de você, quem é o Arthur antes da Arandu, e quem é o Arthur profissional até ter essa ideia da startup e até chegar aqui. Nós vamos papear sobre esse assunto. Maravilha, eu que agradeço, Jean, o convite. Eu que agradeço você aqui comigo. É muito bom poder estar aqui com você. Nós estamos direto do stand aqui do Brasil, né? Maravilha. Um stand maravilhoso, são 2 stands do Brasil. Eles montaram esse estúdio de podcast aqui para mim, oficialmente, só para o podcast com negócio. Então, mentira, o stand é aberto para todo mundo. E eu quero saber, Arthur, quando que nasceu não o nome, mas a percepção, putz, eu preciso trabalhar em startup nesse segmento. Quando nasceu essa vontade? A vontade de ir para parte de startups, de negócios, ela vem surgindo um pouco antes da pandemia. Tá, vamos colocar 2018, 19? 2019, assim. 2019. Tá, aí eu quero te cortar já de novo. Antes disso, você fazia o quê? Eu venho do mundo acadêmico. Tá. Eu sou formado em farmácia. Eu já entendi. Usou muita coisa lá. Já entendi. Senti muito cheiro de muita coisa no laboratório. Se for só sentir o cheiro. Tá, então você é farmacêutico. Sou farmacêutico. Pô, que massa. Aí fiz mestrado em ciências farmacêuticas, doutorado em química. De Campo Grande você, tio? Não, eu sou mineiro. Mineiro, da onde? Sou de São João Nepomuceno, uma cidadezinha pequenininha. Então é o seguinte, se não tiver um queijinho, nós não vamos nem terminar esse troço aqui hoje. Da próxima vez eu prometo que eu trago. Pronto. Mas aí você está em Campo Grande. Agora eu estou em Campo Grande, moro em Campo Grande há 6 anos. Ah, então tá, mas peraí, você estava em Minas. Isso. Até Minas 2017, por aí. Minas foi até 2013, depois foi Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, e tá. E depois Campo Grande. Tá, por que ir para Campo Grande então? Só para que eu possa entender o raciocínio total aqui. Então, quando eu terminei o doutorado no Rio, eu estava buscando oportunidades. Na farmácia? Na área de farmácia. Tá. Eu queria seguir carreira acadêmica. Tá. E lá em Campo Grande tem um grupo de pesquisa muito bom na área que eu queria. Tá. E aí eu consegui uma bolsa para fazer pós-doutorado lá. Entendi, mas aí você foi com família, já era casado, não? Não, era solteiro. Então isso foi motivo de você ficar lá, inclusive? Isso, motivo de eu ficar lá. Que quem é que manda lá na sua casa, como é que chama? Sempre a Francine, né? Francine. É. Dona Francine. Quando você chegou lá em 2000, quando você chegou em Campo Grande? Cheguei em 2018. 18, a Dona Francine já grampeou você? Foi. Eu cheguei em junho, em dezembro já era. Já acabou? É. Acabou o rolê? Acabou o rolê. E aí, você chegou em Campo Grande, pesquisa, mas não estava pensando ainda em startup? Não. Tá, mas de onde saiu então? Você já estava em Campo Grande? Chegou um momento que eu senti que a vida acadêmica não era mais o que me preenchia. Eu comecei a sentir eu não queria aquilo para a vida inteira. Eu queria voltar a um pensamento que eu tinha antes, quando eu entrei para a faculdade, eu tinha vontade, poxa, eu vou virar professor, mas eu quero ter o meu negócio, eu quero poder contribuir de alguma outra forma. Aí você enxergou essa possibilidade em Campo Grande. Isso. Né? E aí você começou e estava no time também, porque também já tinha quantos anos vindo estudando e investindo nessa área. Isso. Maravilha. Quando você começa a olhar para esse lado do empreendedorismo, sem saber ainda no que, como é que você chegou na startup? Isso foi a startup, da forma como ela foi de certa forma circunstancial. A gente estava numa linha de pesquisa no laboratório, uma linha de pesquisa nova, e aí a gente descobriu o fungo, né, que hoje a gente trabalha com ele. E aí, assim que a gente descobriu ele, a gente falou, cara, isso é interessante, será que tem mercado para isso? E aí a gente foi fazer pesquisa de mercado. Tá. Mas pesquisa de mercado do quê? Será que tem mercado para isso o quê? Explica pra gente. O nosso fungo, ele produz um corante vermelho. E aí a gente falou,
Vamos pesquisar o mercado de corantes vermelhos, vamos ver se tem necessidade disso no mundo. Tá, mas peraí, eu vou fazer aqui a vez do ouvinte nosso aqui, porque eu também não estou entendendo porra nenhuma. Você estava lá numa pesquisa dentro da universidade. Isso. Aí você estava pesquisando, nesse caso, fungos e bactérias. Geral. É. Aí deu um instalo, você falou, mas isso aqui tem mercado comercial e esse fungo você buscava na natureza em região determinada ou não? Ele tá... É pantaneiro. É só na região pantaneira. É isso que eu quero, porque nós vamos chegar no nome lá na frente, mas eu quero só para explicar isso. Então, quando você olha para esse determinado fungo na região pantaneira, você fala, tem um viés aqui de empreendedorismo aqui. Exatamente. Aí você foi pesquisar. Aí a gente foi pesquisar. Então, eu só estou fazendo esse contexto para ficar mais claro para mim o raciocínio. Com certeza. Quando você olha para esse mercado, como é que funciona esse mercado? Não é que você foi fazer a pesquisa, que é o que você estava falando. Então, aí a gente foi buscar, quais são as opções de corante natural vermelho que existem hoje? Como é que elas são usadas? E aí a gente descobriu que o principal corante que é usado hoje, ele chama vermelho de cochonilha. E a cochonilha é um insetinho. E aí esse inseto ele é comido triturado pela gente todos os dias e a maioria das pessoas não sabe disso. Pera, aonde que ela tá? Ela é um inseto, uma praga agrícola. Que vem na plantação. Vem da plantação. E aí, assim, o que a gente consome, ele vem do Peru. Ele é todo produzido lá praticamente. E aí eles têm umas plantações gigantes de cactos. Eles pegam essa cochonilha, secam, trituram e aí a gente come. Caraca, sem saber. Sem saber. E aí, como é que você chegou no corante? No nosso corante? Então, a gente estava na pesquisa dentro da universidade, o grupo estava trabalhando com isso. Esse fungo é cogumelo ou não? Não. Ele é um fungo também, mas ele não chega a formar cogumelo. Entendi. Você não tomou chá disso, nada? Não, só para entender, tá? É porque ele se mostrou pra gente. Ele se mostrou pra gente quando a gente estava... Como assim ele se mostrou? A gente estava trabalhando com vários, isolando isso fungos. No laboratório? No laboratório. Isso. E aí... Eu quero que você... lembra que eu não entendo, eu quero que você detalhe para mim. Ele se mostrou pra gente, ele apareceu na sua porta, oi, tudo bem? Bateu lá, falou, olha, eu produzo. Né? Como é que foi essa? Foi basicamente isso que você falou. Ele chegou pra gente e falou, entre aspas. No laboratório? Ele crescendo começou a excretar uma coisa vermelha. E a gente falou, nossa, que bonito. Será que isso, né? Pra que isso serve? E aí fomos pra pesquisa. Aí você vai entender para que serve, se ele pode ser ruim para o ser humano, né? Não tem esse negócio lá? Se ele é veneno, se não é, aplicável e no que. Entre essa sacada e aí esse entendimento, quanto tempo levou? Bom, Porque ele aparecer, até ele aparecer, você já estava trabalhando com ele há quanto tempo? Ele apareceu daí mais ou menos meio para final de 2019. Tá. E quanto tempo de trabalho em cima dele, para ele aparecer? Não, até ele aparecer foi pouco tempo. Tá. Assim, 6 meses, digamos assim, para ele aparecer. Empreendedorismo, tio. É que você estava com a cabeça antenada também, né? Porque às vezes poderia ter aparecido antes, você não estava pensando em empreendedorismo, não ia dar em nada. Não ia dar nada. Quando ele apareceu, 6 meses para ele aparecer. Quando ele apareceu, depois de 6 meses, mas quanto tempo você pensar comercialmente? Daí até 2021, 2 anos mais ou menos. Então você passou a pandemia inteiro, veio pandemia, veio 2021 inteiro para você... Você tem sócio? Tenho 2 sócios, são os professores lá da universidade. Tá, e vocês se juntaram para trabalhar em cima disso. E quando vocês descobriram esse corante, aí vocês foram ver as questões técnicas também disso, eu acredito, né? Nesses 2 anos. E como é que foi essas descobertas? Foi dando certo? Porque tem uma certa emoção nisso também, né, Arthur? Muita. Nessa época, de 2019 até 2021, pela pandemia, pelas características que a gente teve na universidade, a gente não tinha tanto acesso, não conseguia trabalhar tanto em cima disso. Então a gente conseguiu determinar alguns fatores, tipo como é que ele cresce, para que vai servir e tal. Mas foi em Como é que ele se reproduz, como é que eles vivem. vivem. Tipo isso. Mas foi em 2021 quando a gente viu que tinha um apelo de mercado e aí a gente resolveu, vamos abrir a Arandu então. Calma, Arandu é o... Enfim, vamos abrir uma empresa. Isso, O raciocínio foi esse, eu não estava lá, mas certeza que foi. Foi. Tá, aí tinha que definir nome. Por que esse nome? Você quer matar minha pergunta, pô? Você quer que eu fale já do nome ou eu continuo na história? Então continua na história, depois a gente chega. Beleza, que você falou senão mata sua pergunta antes. Vamos abrir uma empresa. E aí... 2021. 21. Final.
E aí por que a gente decidiu abrir a empresa em 2021? Porque estava começando a ter algumas possibilidades de subvenção econômica. E aí a gente viu o projeto Centelha, a gente pode usar esse valor para começar a colocar essa ideia para rodar. Legal. E é legal esses projetos, tipo o Projeto Centelha, por exemplo, que ele faz você correr algo que você talvez não teria corrido tanto, né, se não tivesse o projeto, né? E talvez nem tivesse virado empresa. Nem tivesse virado empresa. Então isso é legal fazer esse registro aqui. Né? Até parabéns para a Fundect, para o Sebrae, para o Living Lab, porque essa é uma motivação ao contrário, né? Ó, corre, senão você vai perder o bonde. Exatamente. Né? E aí a gente viu o Projeto Centelha e falou, vamos para cima. E aí a hora é agora. Abrimos CNPJ e incubamos na universidade. Tá. E nesse meio tempo surgiu um outro edital, que foi o edital de inovação para a indústria, lá do Sistema S. Tá. E aí a gente entrou nesse edital também. E conseguimos, graças a Deus, ganhar os dois. Tá, mas aí eu quero saber qual que é o produto. Porque você me falou exatamente tudo certinho, mas qual que era o produto então que você tinha na mão? Corante. A ideia era o corante vermelho. Era o corante vermelho, mas serve para que esse corante? Para que mercado? Aí a gente foi estudar para que ele serviria. Tá, então nós ganhamos primeiro o troço. Isso. E depois nós fomos estudar. Isso. Entendi. Aí tem potencial. Tem potencial. Vamos estudar. Tem grande mercado. E aí fomos estudar. E aí nesses projetos a gente fez toda a descrição de característica físico-química, toda a parte de qualidade, digamos assim. Aqui nós não entendemos nada disso. Exatamente, né? então não vou entrar em detalhes. Só que foi a questão de qualidade. Mas é a parte mais importante que tem do processo, né? Para validar o produto. Sim, porque se não tiver qualidade, ninguém vai comprar, porque não vai repetir de lote para lote, não vai ter um monte de questões que a indústria pede. Tá. E aí a gente foi fazer testes. Então aí a gente testou em chocolate, a gente testou em bolo, a gente testou em pão, a gente testou em tecido. É isso que eu ia falar. Você foi para o segmento têxtil também? Fomos para têxtil. Mas o têxtil ele surgiu depois. Tá. Mas o primeiro é alimentação. A gente pensou primeiro alimentação e cosméticos. Até porque já vinha do segmento, né? Só que aí por que a gente foi pro têxtil? Ah, não, mas aí nós somos pro têxtil? Não, a gente tá no caminho. A gente começou alimentos cosméticos. Tá. Testamos, vimos que tinha bastante aplicação, ele dura. Deu match. Tinha as características que a indústria pede. Deu match. E aí começamos a fazer a parte de estudo toxicológico para dar segurança para quem vai consumir. Só que isso é um processo muito moroso. E aí a gente viu que isso ia demorar muito. A alimentação no Brasil, cada selo desse é uma vida. É uma vida. E aí, por conta disso, a gente falou, gente, não dá para ficar esperando 2, 3 anos para isso virar. Vamos pro têxtil e aí, mas não abrimos mão disso aqui, enquanto isso aqui tá tocando, não é isso? Exatamente. Eu tava lá na reunião, eu lembro. E aí foi pro têxtil, e aí? Aí a gente começou a fazer os testes nos tecidos, a gente viu que ele tem uma fixação, que a gente pode lavar o tecido, que ele continua. E aí chegou mais ou menos aonde a gente está hoje. A gente está saindo de laboratório para a prova de conceito industrial. Tá, legal. Mas aí, Arthur, é importante, eu queria fazer uma validação com você aqui no nível de empreendedor. Sim. Quando você olha para o mercado têxtil, você está olhando para o mercado de que tamanho? Vocês estão focando no que, basicamente? Fornecer localmente, regionalmente, nacionalmente? Que tipo de produção vai ser? Vocês já chegaram nesse processo? Nesse planejamento, quer dizer, desculpa. A ideia principal é mundo, até porque a questão do nosso corante é uma questão de sustentabilidade. Total, né? E o Brasil, ele tem uma pegada de sustentabilidade, mas se a gente pegar em questão de tamanho de mercado de sustentabilidade, Estados Unidos e Europa... O mundo bota a gente no bolso. Bota a gente no bolso. Sim, fato. Tá, mas aí o mercado é têxtil, mundo, e você tem matéria-prima para isso? Eu sei que é uma pergunta mais complicada, mas eu preciso perguntar. Como consultor, eu preciso perguntar. Com certeza, assim, a matéria-prima que a gente usa na produção, ela é de fácil acesso. A gente não é nenhuma matéria que a gente precisa, não é nenhuma matéria-prima cara, não é nada que seja... E o custo dela, para chegar até a indústria? É um custo barato, é um custo barato. E é legal destacar que a gente não usa nada de metal pesado, não usa nada de derivado de petróleo. Ou seja, então, ela é socioambientalmente falando correta. Correta, isso. Legal. E ela atende os critérios que estão pedidos de ESG. Tá. Obviamente isso é um trunfo na manga, né? Com certeza. Hoje em dia, nos dias de hoje e daqui para frente cada vez mais. Quando a gente chega nos dias de hoje, eu preciso saber como é que chegou no nome de Arandu, então. Maravilha.
Arandu, quando a gente resolveu abrir, a gente resolveu, bom, vamos pegar um nome que não seja um nome tão complexo, tão difícil, né, porque outras línguas precisam falar. Que remeta. E que remeta também à regionalidade. E aí a gente foi pesquisar nomes de origem indígena. Show. Tanto que aqui o nosso logo é um cocar. E esse cocar, cada coisinha dessa daqui que seria uma pena, é uma hifa de um fungo. Tá. Ele já está, a pessoa pode até não entender, mas já está intrínseco aí, que está bem ligado ao produto. Exatamente. E aí a gente foi buscar nomes fortes, nomes de origem indígena. E o que significa Arandu? Arandu significa conhecimento, mas não é simplesmente um conhecimento por conhecer, é um conhecimento meio ligado ao divino, ao transcendental, às coisas naturais. Que legal. Então foi nesse sentido que a gente acabou escolhendo, porque a gente vem de uma pegada natural, uma pegada de conhecimento acadêmico junto com produtos naturais. Então a gente resolveu que esse nome ficaria interessante com o que a gente quer transmitir. Show. Qual o próximo passo agora? De hoje para frente, depois de estar aqui no Web Summit 2024, é a primeira vez que você vem? Primeira vez que eu venho. Depois você passar por essa loucura aqui, porque eu fiquei a minha primeira vez também. Isso aqui é um mundo em transformação, pegando fogo. Eu já encontrei um monte de gente conhecida do Brasil aqui. Cada hora que você passa no corredor, pô, é fulano, ciclano, não sei o quê, e aí? Não, você tem que falar com o tal fulano, você tem que falar com o tal... É um mundo completamente alucinado aqui, bem legal. Qual o seu balanço de estar aqui junto com a missão técnica, junto com o Sebrae, junto com a Fundect, junto com o Living Lab? Estar aqui é maravilhoso, porque uma coisa é a gente ler sobre o mercado, ler sobre os países. Outra coisa é você estar aqui e conseguir conversar com as pessoas dos países. Faz total diferença. Hoje eu conversei na hora do almoço com uma pessoa de Malta. De Malta. E eu tive que explicar o que eu fazia no Brasil, né? E aí eu falei assim, eu vou escolher uma coisa só, já explica mais fácil, né? Porque também não dá pra ficar gastando inglês desse jeito assim não, né? É que eu gasto todo o meu inglês com ela, depois vai faltar inglês. E ela foi me explicar o que ela fazia lá, ela faz lá logística verde, enfim, explicou lá um monte de coisa. Essa conexão mesmo, mas eu não tenho nada a ver com Malta, vou fazer negócio com Malta, mas não é sobre fazer negócio, é sobre fazer conexões. Exatamente. Né? Não tem necessidade de você sair daqui, fechei um grande contrato, não é sobre isso. Não é sobre isso. Porque toda ideia que a gente conversa, com todo mundo que a gente senta, bate papo aqui e conversa, do serviço dele dá para trazer um insight no meu serviço, no meu negócio. É mais ou menos isso? É completamente isso. Eu, por exemplo, agora há pouco estava no stand de Dubai. Tá. Porque o nosso produto tem um fit muito grande com o mercado as cores muçulmano. De Dubai, né? Também. Putz. E com o mercado as coisas muçulmano. Que eu falo, e principalmente com o dress code de Dubai, né? Sim. Porque lá eles usam muito cores, né? E também aquele mercado que é fantástico. Você chegou aí no stand do Qatar? Fui, mas a pessoa que eu preciso conversar não estava lá nem ontem nem hoje. Amanhã de manhã vamos eu vou cercar fazer. Vamos cercar esse cara. Vou eu fazer... te ajudo. Você fica de um lado e do outro, dá uma voadora nele. Para finalizar, como eu acho, como quem está ouvindo acha, onde que procura, eu tenho uma indústria, eu tenho interesse, eu tenho uma pequena indústria, uma média indústria, eu tenho uma marca de roupa, onde eu acho a Arandu. Você pode nos encontrar pelo nosso site, www.arandubiotecnologia.com.br, no Instagram, arandu.biotech, no LinkedIn, Arandu Biotecnologia. Uma mensagem para os empreendedores que estão pensando em ir ou já estão indo nesse mundo do empreendedorismo, do startup. Qual que é a sua mensagem de empreendedorismo para quem está ouvindo o podcast Com Negócio? Olha, a mensagem de empreendedorismo é uma mensagem que foi extremamente importante para mim. Escolha os ambientes onde você vai frequentar. Se você quer empreender, esteja em ambientes onde tem empreendedores. Ou seja, voe com águias, não com galinhas. Exatamente. Né? Quem quer voar, procura quem sabe voar. Quem quer ciscar, procura quem sabe ciscar. É mais ou menos isso? Completamente. Lembrando que nós somos assim, a média dos 5 pessoas que a gente mais convive no dia, né? Com certeza. Então, dá uma olhada aí em quem você está convivendo. Se você for o cara mais inteligente da roda, troca de roda. Exatamente. Fechou. E aí, só para destacar, por favor. Nesse já contexto... está incluso no preço. Já. Nesse contexto de prestar atenção aos ambientes, eu gosto muito de destacar o Sebrae, o Living Lab. Sensacional, né, tio? Fazem um trabalho sensacional. As incubadoras de Campo Grande também, da região toda. O Sistema S também, além do Sebrae, né? Senai, SESI, tem sistemas bem legais, o Senac tem também. estrutura para atender o nosso estado, né? Isso é legal. E está sobrando vaga, né? É importante dizer isso, né? Está sobrando vaga, gente. A gente precisa levantar da cadeira e ir buscar esse pessoal, porque ele pode ajudar muito a gente. Sim.
E não posso deixar de citar alguns encontros de empresários, como por exemplo o Café com Negócio, né, Dijan? O Café com Negócio é fundamental também. Obrigado por lembrar do Café com Negócio, meu irmão. Eu quero agradecer você, ter você aqui no podcast com um negócio especial Web Summit, ou seja, não é qualquer café, não é qualquer podcast do café que a gente grava aqui diretamente de Lisboa. Arthur Macedo, meu amigo da Arandu Biotecnologia. Isso. E eu quero mandar um abraço também para quem manda na empresa, que é a Franciane, né? A Francine, que é quem manda no troço mesmo. Um abraço, tô cuidando do Arthur aqui, fica tranquila, tô cuidando. Hoje nós voltamos 7 horas da manhã pro hotel, mentira, não voltamos. Né? Imagina que nós temos coragem de sair esse horário. Nem de jeito nenhum, dona Ana me mata. Obrigado. Eu que agradeço, Dijan. Tamo junto. Um prazer. Qualquer coisa, estou à disposição, tá bom, meu amigo? Maravilha. Obrigado. Esse foi mais um podcast com o negócio diretamente da Web Summit 2024 aqui em Lisboa. Falando com o meu amigo Arthur, diretamente da Arandu Biotecnologia de Mato Grosso do Sul para o mundo. Isso aí. Um abraço. Valeu. Valeu.